Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Especialmente hoje, fechando esse primeiro trimestre do ano de 2016, vamos inclinar a nossa fronte e fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos juntos falarmos contigo e especialmente buscar de Ti as bênçãos para estudar a última lição deste tema do primeiro trimestre do ano de 2016. Que essa lição da Tua Palavra possa fechar com chave de ouro a cada um de nós como estudantes da Tua Palavra e como Teus servos, para que de fato possamos, ao concluir esses estudos, estarmos mais seguros na batalha que empreendemos contra as trevas e mergulhados na luz do Teu Santo Espírito. Prepare-nos para o Teu reino, guarda-nos e abençoa-nos, é o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los para que abrissem as vossas lições no índice das lições e observem os 13 títulos, os 13 temas principais que estudamos durante esse trimestre. E faremos uma breve síntese sobre esses temas. Rebelião e redenção foi o que estudamos durante o trimestre. A primeira lição que estudamos foi crise no céu. Vimos que há milhares de anos antes daqui, antes do pecado acontecer aqui, ele aconteceu lá no céu e trouxe graves consequências. Na segunda lição, crise no Éden, vimos que aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, só aí então, que foi transferido aqui para a Terra, porque o primeiro casal líder do universo, os nossos primeiros pais, se agregaram à rebelião, juntamente com o príncipe das trevas, ao pecarem, ao investirem contra a palavra do Altíssimo. Mas vimos também que eles se arrependeram. E Deus, na sua eterna providência, os preparou para que preparassem a sua descendência, para que sua descendência, ao receber o bastão do arrevezamento, pudesse levar até as nossas mãos. Esse bastão que devolveremos nas mãos do Cordeiro de Deus, que confiou a missão a mim e a você. Na lição 3, rebelião global e os patriarcas. Aqui nós descobrimos nessa lição, lição 3, um elo perdido, Melquisedeque. A relação interessante que esse moço, que nunca cometeu pecado, que não formou genealogia entre nós, desenvolveu com os patriarcas. Muito interessante, não deixe de rever essa lição 3. E por que não dizer a lição 4 também? Conflito e crise, os juízes. Ali eu concluo o estudo sobre Melquisedeque e abrimos o conteúdo da lição, onde podemos assistir intervenções maravilhosas, sobrenaturais de Deus ao lado do seu povo durante as batalhas do conflito. Na lição 5, o conflito continua. Nesta lição, percebemos que alguns nanicos se tornaram gigantes, mas que alguns gigantes se tornaram nanicos. Vitória no deserto, briga de gente grande, mas interessante que todos nós, mortais, ao nos convertermos, simplesmente nos tornamos em Cristo gente grande e podemos vencer.
Na lição 7, os ensinos de Jesus e o grande conflito. Uma verdadeira escola de vida e de vitória. Na lição 8, companheiros de armas. Aqui nós descobrimos que trabalhar em equipe na obra de Deus não tem nada igual. É simplesmente fantástico. Na lição 9, o grande conflito e a igreja primitiva. Vimos um paralelo fantástico entre o dilúvio e o Pentecostes, com lições maravilhosas para todos nós e o nosso preparo motivacional para enfrentarmos o conflito com a cabeça erguida na certeza da vitória. Na lição 10, Paulo e a rebelião. Aqui descobrimos que é indispensável o uso da armadura do cristão detalhada por Paulo. Na lição 11, o que Pedro disse sobre o conflito. Aqui percebemos que Pedro assinou embaixo em tudo o que todos os antigos profetas e os seus contemporâneos de jornada pregaram e escreveram sobre isso. Na lição 12, nós descobrimos que não existe o oitavo período. O último período da igreja começou em 22 de outubro de 1844 e vai até a volta de Cristo. Por mais doente que esteja os membros dessa igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Não adianta sair dela e para outro. Temos que ali nos prepararmos, orarmos para receber o Espírito Santo em forma de chuva serôdia e termos condições de concluir com a obra que o Senhor tem nos confiado. Porque o alto clamor, as 3 mensagens angélicas confiadas a mim e a você, precisa de atingir a todo o povo, tribo e língua. É fundamental o meu e o seu envolvimento nesta causa, antes que seja tarde demais. A lição de hoje, para finalizar esse tema fantástico sobre rebelião e redenção, é exatamente a redenção, para fechar. Aqui, Apocalipse capítulo 21, o verso 4, que já comentamos em lições anteriores. Isso aqui foi na realidade escrito pela primeira vez por Isaías, há algumas centenas de anos antes de João escrever. O apóstolo João estava apenas repetindo o escrito de Isaías, ou citando o escrito de Isaías no capítulo 25, verso 8, aqui no Apocalipse capítulo 21, no verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que amém maravilhoso! Sabermos que velório jamais, doença jamais, sofrimento jamais, justamente porque será a extinção do pecado e pecadores terá se tornado passado. No segundo tema, Satanás amarrado. Aqui nós temos um amarrio circunstancial sobre Satanás. Nós sabemos que o que está descrito em Apocalipse 20, de 1 a 3, é algo muito profundo e especialmente a última parte do verso 3 insere uma questão muito decisiva nessa doutrina bíblica, que lamentavelmente muitos se equivocam ao interpretá-la devidamente, que é a doutrina do milênio. Mas vamos aqui esclarecer
dividido em 2 pontos esse estudo. O primeiro ponto é essa prisão circunstancial de Satanás. Sabemos que dentro da hermenêutica, uma profecia que começa simbólica, termina simbólica. Que começa literal, termina literal. Essa profecia, por se tratar de um desfecho do conflito, é uma profecia literal, tudo que aqui está acontecendo. Então, essa prisão de Satanás, de fato, é literal. Esse amarrio não é simbólico, mas é circunstancial. Porque sabemos que esses seres que caíram com Lúcifer e seres que se tornaram demônios, sabemos que esses camaradas vivem numa dimensão que não há contato visual nosso com eles, não há contato físico direto nosso com eles. E evidentemente, pelo tempo que tem e pelo nível de inteligência e conhecimento que eles têm, que estão há muitos anos-luz na nossa frente. E seria muito desigual nós, com a mente bloqueada, com conhecimento tão atrofiado comparado com o que eles tiveram, pelo tempo que eles viveram no reino eterno, pelo tempo que eles viveram na eternidade. Nós somos comparados a um embrião em matéria de tempo que vivemos, que a nossa raça viveu na eternidade, comparado com o que esses seres viveram. Por isso essa divisão dimensional. Mas ao estudarmos a lição, percebemos que com a chegada de Cristo, os ímpios morrem, os que estiverem vivos morrem, os que estavam mortos continuam debaixo do chão. Somente aqueles que transpassariam o Messias, que cuspiriam na cara dele, é que ressuscitarão. Daniel já previu isso, no capítulo 12, verso 2. E Cristo, durante os evangelhos, ele apontou o dedo na cara deles, que vocês verão. E João tornou a citar isso. Apocalipse capítulo 1, verso 7, que até os que os transpassaram, só eles, dos ímpios, vai ressuscitar. Esses vão morrer 3 vezes. Morreu nos dias deles, vai morrer de novo na volta de Cristo, que eles só ressuscitarão só para ver ele, e vai morrer para sempre com a morte eterna, 3 vezes. Depois do milênio eles serão ressuscitados junto com todos os ímpios. Então veja que o que a Bíblia apresenta sobre a volta de Cristo nos deixa claro uma coisa: Jesus chegou, ele colhe a seara, leva os justos de todos os tempos. Os que morreram ressuscitam e vai ao encontro com o Senhor dos ares, e os vivos são transformados e arrebatados ao encontro com ele. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51 a 53, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Analisem com carinho. 2 Tessalonicenses 2,8 também. Analisem esses textos e observem a clareza do que acontecerá. Agora, a doutrina bíblica do milênio apresenta algo fantástico e polêmico. O final do verso 3, a segunda parte desse estudo. Depois, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui é o X da questão. A maioria dos estudiosos fecham o gráfico do milênio. O verso 5 no capítulo 20 de Apocalipse, que trata do milênio, diz claramente que os outros mortos não reviveram. Com a chegada de Cristo, só ressuscita, como diz o verso 6, bem-aventurados e santos que têm parte da primeira ressurreição. Esse será o sacerdócio de Deus e de Cristo, mas os outros não ressuscitam. Então os ímpios continuam debaixo da terra. Mas como diz o verso 5, que ao se completar o milênio, eles vão ressuscitar. Ou seja, Satanás será solto da sua prisão. E no verso 7, aqui confirma com clareza: ao se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e volta a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Presta atenção, meus amados. Se 1000 anos se passaram, e nós vamos estudar o que eles ficaram fazendo o que aconteceu durante o milênio com os justos, mas vamos ver aqui com os ímpios. Aqui o verso 7 do capítulo 20
Está dizendo que ele volta depois do milênio, que ele sai da prisão, ele volta a enganar as nações. Então, isso deixa claro uma coisa: que nações são essas? Se eles ressuscitam e já voltam a enganar, assim que os ímpios são ressuscitados, o diabo já volta a enganar, porque a prisão circunstancial, o amarrio circunstancial de Satanás era exatamente a morte dos ímpios. Ele não tinha quem cantar, ele não tinha quem oprimir. Ele ficou amarrado, de pés e mãos atadas. É uma questão, não é simbólica, é circunstancial. E agora que essa circunstância, que esse amarrio acaba, que a ressurreição, que a própria palavra é a chave, que a ressurreição dos ímpios, acabando-se os 1000 anos, o verso 5, que eles serão ressuscitados os ímpios, verso 7, ele volta a enganar as nações. Então, que nações são essas? Se tudo tinha ido abaixo, que o homem construiu, não deixa a menor sombra de dúvida que esses seres caídos, que viviam numa dimensão separada da nossa, que não tinha contato visual, acabou. Essa batalha com essas duas ressurreições é como se o conflito aqui se encerrasse em 2 rounds. É uma batalha de 2 rounds. A primeira ressurreição é o primeiro round, que quem venceu esse primeiro round foi para o céu com Cristo. E quem não venceu ficou dormindo mais 1000 anos. No final dos 1000 anos, bate o gongo e eles ressuscitam. Deus ressuscita os ímpios. Porque é o verso 3, a última parte do verso, está claro que terão um pouco de tempo. Não sabemos, biblicamente, ou exatamente, que quantidade de tempo é esse. Temos alguns paralelos bíblicos. Colocarmos como ideias a serem avaliadas ao longo de nossos estudos. O único fim do mundo que teve? Dilúvio. Quanto tempo Noé ficou fora da arca? Entende? Jesus, ao ressuscitar, ficou 40 dias na terra, preparando a igreja para a chegada do Pentecostes. E eles oraram mais 10 dias. Foram 50 dias. É o mínimo de tempo que nós temos a ser imaginado, mas muito pouco tempo para se imaginar que Deus aqui está dando oportunidade a pessoas que viveram num tempo que não existia tecnologia alguma. A maior massa do planeta que estará debaixo da terra, na descendência de Adão, são pessoas completamente deslocadas, desorientadas com relação à ciência, indoutas, com relação ao avanço tecnológico. Eles precisarão de tempo para treinarem, para se prepararem armas e tudo mais. Satanás, durante 1000 anos, preparou tudo, fez o mundo, esse planeta. E a hora que esses ímpios ressuscitaram, ele se posicionará de frente deles, mentindo que ele os ressuscitou, que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Isso não vai deixar de ser hora nenhuma, só quando ele apagar de vez. E a maior mentira dele, ele vai confirmar ali o que ele disse para Eva, lá no Éden: não morrerás. Ele vai mostrar para eles aí: tá vendo? Falei para vocês não iam morrer? Tá aqui, ó, vocês estão vivos. Eu falei isso para vocês lá no passado. Presta atenção. Ele será visto a olho nu e será o comandante dos ímpios a olho nu. Mas esse pouco de tempo, ele existe, ele é real. Seja ele 40, seja ele 50 dias, seja ele 3 anos e meio, que aconteceu o ministério de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, antes da finalização da Inquisição. Esses 3 anos e meio aconteceu lá com Elias, naquele juízo divino contra Israel, de 3 anos e meio sem chuva.
Não importa se é 40, se é 50, se é 3 anos e meio. Esse pouco de tempo existe, é bíblico, está aqui. Só depois desse pouco de tempo, independente da quantidade de dias ou da duração dele, só depois disso é que a cidade santa vai descer. Ela não desce no final do milênio, mas após o pouco de tempo, aí a cidade santa desce. E vimos que os ímpios é como a areia do mar ali nessa ocasião. Zacarias 14, 4, eles sabem onde ela vai descer. Todos estarão preparando a descida ali naquele lugar. E eles, logo que percebem a cidade descendo, a ocorrência do capítulo 21, verso de 1 a 8. Veja que é tudo imediato o que acontece ali. Ela desce, é cercada ao desfecho do conflito ali. E encerra o grande conflito. Encerra o segundo round da batalha com o extermínio do pecado e pecadores. Perguntas inquietantes. Terceiro tema. O milênio em si, na ótica dos justos agora. O que é que esses caras estarão fazendo? Verso 4 do capítulo 20 é bem claro. Julgaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante esse milênio, eu imagino aqui que nós, ao chegarmos lá no céu, depois de conhecermos tantas maravilhas naquela viagem maravilhosa, e ao descermos com o ar de encantamento, de abraçarmos nossos entes queridos, e agora de viajarmos juntos com o nosso Mestre Jesus Cristo, e chegarmos ali com o Espírito Santo, e podermos conhecer tantas maravilhas, ouvir agora da boca do Pai e do Cordeiro e do Espírito Santo que temos um trabalho a fazer. E imagino aqui cada um sendo conduzido a um espaço especial aonde analisaremos a vida de todos que viveram à nossa volta durante o tempo em que vivemos. Durante essa fase do juízo final. Todos que nós não encontramos ali, nós vamos querer saber o que aconteceu com eles. Com isso estaremos julgando e reinando com Cristo durante 1000 anos. Para o final de tudo, rendemos honras e louvores a Deus, dele de fato ser justo e misericordioso, e ter feito tudo possível e impossível, a ponto de ter amado o mundo de tal maneira que deu o unigênito, um da espécie, para se tornar o pioneiro da raça eleita, aquele que ressuscita da morte eterna, o único por não ter tido pecado, sendo o pioneiro de uma raça que Pedro chamou de raça eleita. Raça essa que foi confiado nas suas mãos, no seu testemunho, a conclusão da obra. Nós, ao nos compenetrarmos nessa parte do trabalho do juízo, estaremos exatamente sabendo o porquê que muitos que nós convivemos e conhecemos não estarão ali. Por isso o céu vai ser um lugar de surpresa. Pessoas que talvez você tinha certeza que estaria lá, não estará. E gente que você jamais imaginaria que estaria lá, estará lá. E ao concluir esse trabalho de uma forma uníssona, estaremos, quem sabe durante aquele pouco de tempo, apenas refletindo sobre as avaliações e questionamentos que tivemos e as respostas que tivemos durante os 1000 anos, e sabendo que aqui na terra os ímpios ressuscitados se preparavam para o segundo round da batalha, onde eu e você, já ressurretos,
ou transladados vivos, membros reintegrados da eternidade, redimidos, ali estaremos, vivendo na eternidade novamente. E sabendo que desceremos com a cidade santa para cá. E aqui, nesse planeta, haverá o desfecho do conflito. As perguntas inquietantes são essas. O que o diabo vai ficar fazendo? Reconstruindo o planeta Terra. Obras satânicas que ele sempre fez. Até que os ímpios sejam ressuscitados. E o que nós estaremos fazendo? Vara de ferro. Apocalipse, capítulo 12, verso 5, nos diz que Cristo foi arrebatado para Deus do seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. E nós, juntamente com o Cordeiro, estaremos com ele, compartilhando desta obra. E o verso 9 e 10 do Apocalipse 20 mostra o desfecho do conflito. Os ímpios sob o comando de Satanás cercando a cidade amada e o desfecho. O que então chamamos juízo final no quarto tema. Em suma, o que relata Apocalipse 20, verso 4, é a única sentença de punição absoluta relatada nas Escrituras Sagradas. Qualquer outra sentença punitiva que Deus encaminhou à raça caída não passou de punição. Mesmo o dilúvio, mesmo a destruição de Sodoma e Gomorra. Nesse mundo antediluviano, muitos, antes de acontecer o dilúvio, terá descansado já no Senhor. Em Sodoma e Gomorra também, no mundo inteiro, em todas as religiões do mundo tem gente salva e gente perdida. Agora, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada melhor que isso, de sermos livres. O juízo final, o final do milênio, nós estaremos rendendo honra, glórias e louvores a Deus por seu amor e misericórdia, por saber que eles se abraçaram por toda a eternidade desde o Calvário. De uma prova inequívoca, indiscutível e incontestável do amor de Deus pelas suas criaturas. Eu diria que Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, mostra o encerramento de tudo. Sepultura, destruição, lágrimas, dores, tudo ali no lago de fogo e enxofre, passa régua em tudo, purifica a terra e essa terra será restaurada. A maior ilustração que eu vejo desse drama para avaliação e reflexão nossa é a parábola do rico e Lázaro. Ele coloca ali de um lado a cidade santa e do outro o resto do universo caído. Todos aqui nesse planeta, aonde o Filho do Deus vivo um dia veio por amor da raça caída pagar a nossa conta. E é por isso mesmo que sai lá do terceiro céu e vem para cá a sede administrativa do universo. E por causa disso, quarto tema, um novo céu e uma nova terra. Meus amados, esse desfecho do grande conflito, visto por Pedro, durante ele comentando que os elementos ardendo se desfarão, ele estava vendo o que? Carro, poste, prédios, ele estava vendo tudo sendo desintegrado. E isso aqui vai repetir de uma maneira mais intensa e absoluta, mas não com obras que pessoas comuns fizeram, mas que os próprios seres que construíram obras que pudessem resistir, quem sabe, muito mais
Como foi o caso das pirâmides. Olha, está aí até hoje, com o dilúvio e tudo, elas ficaram de pé. Mas imagine agora que Deus vai destruir mesmo obras igual aquelas pirâmides. Vai deixar a terra absolutamente como se tivesse passado uma esteira por cima. Uma máquina de esteira. Vai limpar com tudo. A profundidade e a intensidade do calor desse fogo. Vai exterminar com pecado e pecadores e obras que eles fizeram. É algo extremamente assombroso e estranho para um Deus de amor e misericórdia. Mas, lamentavelmente, para o bem-estar dos justos, um ato estranho como esse será a única forma de termos um recomeço seguro. Todos no universo que sofreram as consequências do pecado um dia. Sexto tema, não mais lágrimas. Ao analisarmos Apocalipse 21, de 3 a 5, nós podemos observar que outros textos, como Apocalipse 21, verso 1, podemos ver também que outros textos de Apocalipse têm outros não mais, que nós assistiremos. A lágrima, claro, ficou no passado, a destruição. A convicção de não existir mais pecado e nem pecador já é um descanso, é um consolo para todos nós. Mas eu queria abrir alguns pontos nesse fechamento. O primeiro deles, Malaquias capítulo 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo. Quem vai mudar somos nós. Nós é que mudamos um dia. O planeta Terra é que mudou. Ele e nós é que sofreremos mudanças. Não é Deus que estará mudando. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, o capítulo 21, verso 1, está falando que o mar já não existe mais. E não tem tim-tim-tim, conversinha não. O mar não existe mais. Nós estamos falando de 2/3 do planeta Terra que hoje é água. Nós sabemos que desses 70% do planeta, que é água, pouco mais de 2,5% é água doce. O restante é água salgada, é mar. E aqui está dizendo que não vai existir mais. Mas o motivo está bem claro e óbvio. A transferência da Cidade Santa para cá. Aqui se tornará o centro administrativo do universo. Com certeza absoluta, muito mais belo, muito mais bonito do que foi esse planeta um dia antes do pecado, se tornará ao transferir a Cidade Santa para cá. É o lugar mais bonito do universo. É encantador. Veja, meus amados, a única coisa que nós sabemos que vai ter mudança é nisso. A transferência de administração, porque Deus amou o mundo, esse mundo, de tal maneira que deu o seu unigênito para resgatar esse mundo, para resgatar a mim e a você. Então, a mudança que teve foi isso. Ele deixou um dia as vestes reais da divindade no céu para se tornar membro, pioneiro de uma raça eleita. Alguém diferente, que ao ressuscitar para a vida eterna nem sequer foi reconhecido. Veja, meus amados, esse membro pioneiro da raça eleita nos convida a fazer parte da raça eleita. Mas precisamos de nos envolver nesta obra, para que sejamos contados entre aqueles que estarão lá um dia. Estará mudado completamente. Completamente. Mas de forma muito mais maravilhosa. Que a nossa mente, os nossos olhos não têm condição nem sequer de imaginar. Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. No terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção,
capítulo 21, verso 23, fala outro não mais. A cidade não necessita de sol. O próprio Deus vai alumiar. Não está dizendo que o sol não vai existir mais. Esse sol que nós temos aí, que nós sabemos que em volta de Alcione, que é o maior sol do nosso sistema solar, que é 25 vezes maior do que o nosso, que é o menorzinho. Então tem 7 sóis, o nosso é o 7º, girando em torno de Alcione. E cada um desses sóis com planetas à sua volta, orbitando em volta do Sol. Esse Sol, que é milhares e milhares de vezes maior do que o nosso planeta, olha, se fizermos uma comparação simples e prática, uma ervilha, a Lua, uma jabuticaba, a Terra, e uma melancia enorme, o Sol. Essa seria uma proporção bem comparativa dos tamanhos e dimensões desses astros. Veja, meus amados irmãos, esse Sol com esse tamanho todo, essa melancia, não vai influenciar na nossa pequena jabuticaba. Sabe por quê? Ela será deslocada para o universo inteiro orbitar em volta dela, é o que é mais provável. Porque tudo gira em torno de Deus. Ele é o sol maior do universo, a luz que emana a vida, o caminho, a verdade e a vida. Tudo gira em torno dele, todo o universo orbita em volta dele hoje. Isso vai continuar. É uma conta muito simples de entender. E agora, o motivo a provar, Apocalipse 22, verso 1, o trono dele estará aqui. E debaixo do trono dele, deslocado da cidade, uma cidade piramidal do tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos, imagine, 550 quilômetros mais ou menos cada lado dela, e a altura da cidade também, o muro da cidade, com quase 70 metros de altura, com 2.000 quilômetros cada lado, mais ou menos. Nós estamos falando do Jardim do Éden. Agora, dentro do Jardim do Éden, do tamanho do estado de São Paulo, uma cidade com 550 quilômetros. Ao que tudo indica, uma cidade de forma piramidal. Sabe, meus irmãos, distante dela um pouquinho ali, o trono de Deus, ou a morada de Deus. Dentro do mesmo jardim. Da onde estará saindo o trono, do trono dele, aquele rio que divide em 4 braços, se reconectando aqui como antes, que era o Gion, o Nilo, o Pison, que passava na Arábia Saudita, o Tigre e o Eufrates, os 4 caindo, distintamente, sem o Chatel Arad lá no Iraque. O Chatel Arad é contemporâneo do dilúvio. Sabe, meus queridos irmãos, não dá tempo na lição de analisarmos tantas curiosidades gostosas da palavra de Deus. Mas no Escatologia 3, se você estudar, você poderá aprofundar mais e dar uma revisão nessas lições gravadas aí no meu canal. Nas lições que estudamos durante esse trimestre, as 13 lições sobre rebelião e redenção, reavalie, faça uma nova busca. E aqui, para finalizarmos, o 7º tema, no conflito, só 2 lados. Qual é o seu? Você vai ficar preso a tradições, a ritos, a costumes humanos e continuar sufocando a verdade que você descobriu nas Escrituras Sagradas, a verdade que o Espírito Santo está tocando no seu coração? Ou você vai mudar de lado, vai passar a viver na igreja de Laodiceia, povo justo, que não é nem morno e nem frio, mas é quente. É essa menina dos olhos de Deus que ele vem buscar. Ou você vai preferir continuar morno para ser vomitado? Ou vai continuar frio para ser descartado? Tanto morno quanto frio serão descartados. Só tem um lado, o lado da luz, que será salvo. O lado das trevas. Milhares de formas de verem as trevas serão descartados. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã.
antes que seja tarde demais. Santo Deus, prepare-nos para o teu reino. Fortaleça para que tenhamos decisões sólidas a teu lado e nos lembremos permanentemente que somos mortais e a qualquer momento podemos estar concluindo com a nossa missão. Fortaleça-nos para que cumpramos com o teu chamado e sejamos encontrados vitoriosos quando tu voltar. Seja os que serão ressuscitados ou os que serão arrebatados, que façamos parte dos salvos. Nós te pedimos que nos guie, que nos prepare, que nos capacite. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.